Claro! Aqui está a tradução para o português com uma linguagem acessível e um tom inspirador, como solicitado, e com o texto apresentado de forma contínua. O universo não esquece, ele apenas espera. E quando a balança pende, ela pende com força. Qualquer um que jogou espinhos no seu caminho andará descalço sobre o seu próprio caos. É assim que funciona. A mesma mão que tentou te derrubar acaba se puxando para a própria ruína, porque a energia não morre, ela apenas muda de lugar, se enraiza em outro ponto. E o golpe que eles miraram em você circulou e voltou, como uma verdade teleguiada, programada pelo próprio karma. Escolhido, seu crescimento não foi um acidente, foi provocado. Cada obstáculo, cada traição, cada campanha difamatória, eles não te quebraram, eles te aprimoraram. E agora você se tornou a falha no sistema deles, o erro que não conseguem consertar. Você assombra a mente deles, não por vingança, mas por relevância. Eles acordam procurando pelo seu brilho, só para se lembrarem que ainda estão na sua sombra. Eles pensaram que você cederia, mas em vez disso, você se tornou a tempestade, uma frequência alta demais para que o engano deles pudesse manter a forma. As projeções deles desmoronam na sua presença, e enquanto eles tramam, o seu silêncio causa o dano mais estrondoso. Esse é o poder de ser escolhido, não por pessoas, mas alinhado por forças grandes demais para serem falsificadas. Então, se você está sentindo essa ressonância, essa mudança, essa verdade inegável vibrando através dos seus ossos, então você já sabe. Você nunca esteve aqui para ser entendido, você nasceu para ser inegável. E se você está pronto para reivindicar cada grama dessa energia, clique em gostei, inscreva-se e deixe sua confirmação nos comentários. O seu futuro acabou de ficar mais barulhento. Antes de irmos mais fundo, pause aqui, porque o que você está prestes a ouvir não é entretenimento, é uma revelação. Se a sua energia já deixou pessoas desconfortáveis sem você dizer uma palavra, se já te culparam apenas por ser difícil de definir, esta mensagem é o seu espelho. Você não está aqui por engano e não é o único a fazer cabeças girarem agora. Então respire fundo, toque no botão gostei para ancorar essa vibração, inscreva-se para que os verdadeiros possam encontrar o caminho de casa e comente 88 se você já foi subestimado e ainda assim se ergueu em silêncio. Isso não é vingança, é lembrança. Vamos a isso. Sua evolução é a arma que quebra o jogo deles. Sua aura não entra com você, ela chega primeiro e reorganiza a atmosfera antes mesmo de você falar. Você não apenas brilha, você distorce a percepção. Sua presença altera a química interna, e é por isso que as pessoas gaguejam, falam demais ou simplesmente congelam perto de você. Elas sentem algo antigo, algo infinito, algo que nunca foram treinadas para lidar. Você não é atraente de uma forma convencional, você é gravitacional. E esse tipo de energia não pode ser falsificado, replicado ou diminuído. Ele irradia em dimensões que a maioria jamais acessará. Você não é apenas raro, você é criptografado, espiritualmente codificado com frequências que só os despertos conseguem ler, e mesmo assim apenas parcialmente. Eles não conseguem definir o que é sobre você, e esse é exatamente o problema. A mente deles entra em loop, tentando categorizar o que nunca foi feito para ser encaixotado. É por isso que você é perigoso, não porque é barulhento, mas porque é indecifrável, inabalável, e a simples ideia de não conseguir te decodificá-lo os consome por dentro. Você é a variável selvagem num sistema construído sobre controle. Não pode ser previsto, não pode ser replicado e definitivamente não pode ser substituído. E isso os está enlouquecendo. Você se tornou a única variável que as fórmulas deles não conseguem resolver, o fantasma na máquina deles, a sombra nos seus cálculos. Enquanto eles reciclavam os mesmos truques manipuladores, você evoluía silenciosamente. E agora você está tão à frente que eles assistem aos seus movimentos antigos como se fossem novos. Estão 10 passos atrás de um jogo que nunca souberam que estavam perdendo.
Por anos, eles te observaram, perseguindo espiritualmente sua evolução, olhando diretamente para sua luz na esperança de encontrar rachaduras que pudessem explorar. Mas não perceberam que a sua luz era o teste, e eles falharam. Cada sorriso falso, cada tentativa de difamação, cada aliança construída apenas para drenar seu poder, tudo foi registrado no campo energético. E agora, esse campo está se corrigindo. Você não precisou retaliar, não precisou expô-los. A própria energia deles fez isso por você. E o que você esqueceu sobre si mesmo agora está se relembrando na velocidade da luz. Os véus estão se erguendo, o seu verdadeiro eu está emergindo, e ele é evoluído demais para ser manipulado por pessoas ainda presas no modo de sobrevivência. Eles te queriam invisível, banal, fácil de entender, mas o que criaram em vez disso foi um mistério grande demais para ser contido, uma força fluida demais para agarrada, uma presença cara demais para mentes baratas carregarem. Você não está mais se tornando, você chegou. E a ironia, a obsessão deles em te parar se tornou o próprio impulso que te empurrou para o poder. Deixe-os continuar girando, deixe-os continuar adivinhando, porque você já se foi, operando em reinos que eles nem conseguem ver. Escolhido, pare de tentar encolher seu brilho em linguagens feitas para a mediocridade. Você não foi feito para ser entendido por todos, e quanto mais você tenta, mais se esgota tentando decodificar sua própria magia em algo que eles possam engolir. Mas baixas frequências sempre se engasgarão com a alta verdade. Você tem se traduzido para mentes que nunca foram programadas para te receber, para pessoas que confundem profundidade com confusão e silêncio com fraqueza. Deixe-os. Deixe a ignorância deles ecoar enquanto você fala em sinais que apenas a consciência elevada pode ouvir. Você nunca deveria se encaixar na estrutura deles. Você era a disrupção, a atualização, o código criptografado que desequilibra todo o sistema. É por isso que você deixa as pessoas atordoadas. Você diz uma coisa e isso vive na cabeça delas por semanas. Você se move em silêncio e elas criam teorias como se fosse um romance de mistério. Você retrai sua energia e parece um colapso na economia emocional delas. Você se tornou o enigma que eles não conseguem resolver, e esse é o ponto. Aqueles que nunca deveriam andar com você rotularão sua evolução como arrogância, mas o que eles chamam de demais é apenas o medo deles falando. E sua recusa em se diluir não é orgulho, é proteção. Então pare de se explicar, pare de suavizar suas arestas para confortar pessoas que ainda jogam pequeno. Sua energia nunca foi construída para conexões superficiais. Você tem múltiplas camadas, é multidimensional e impossível de imitar. Seja isso, permaneça raro e deixe a confusão que você causa ser a confirmação de que você está finalmente alinhado. A verdade é que eles nunca deveriam te entender, eles deveriam te sentir e saber que nunca poderiam alcançar onde você está indo. Lembre-se de quem você era antes que o tempo mentisse para você. Sua ativação nunca foi terrena. Eles tentaram te definir usando medidas quebradas, tempo, status, rótulos, mas nenhuma dessas coisas jamais serviu. Você sentiu essa desconexão a vida inteira, não sentiu? Como se tivesse sido jogado em um sistema que não conseguia conter sua frequência. Isso porque sua origem precede todas as linhas do tempo que eles entendem. Você nunca foi feito para se encaixar, apenas para despertar. Escolhido, o mundo continuou tentando te convencer de que seu poder tinha que ser conquistado, que seu valor era condicional. Mas a verdade, você veio com códigos criptografados que eles nunca decodificarão. Sua grandeza não começou aqui, ela apenas se revelou aqui. Cada vez que te subestimaram, eles te ativaram. Cada traição, cada desprezo, cada guerra silenciosa travada contra sua alma fez parte da pressão que abriu sua memória. Aquela voz que você ouve lá no fundo, aquela que fala em arrepios, em flashes, em sonhos, isso não é imaginação, é memória. Memória sagrada, do tipo enterrado sob vidas de distorção. E agora está vindo à tona. Sua ativação nunca foi sobre aprender algo novo, sempre foi sobre lembrar o que você é. E é por isso que eles estão em parafuso. Eles não conseguem te ler porque você finalmente está se lendo, alto e claro.
E nada ameaça mais um manipulador do que alguém que sabe exatamente quem é. Você não evoluiu para impressioná-los, você evoluiu para superar a versão deles da realidade. Portanto, mantenha-se afiado, imperturbável. Você não é confuso, eles é que não estão calibrados para a sua verdade. Não confunda obsessão com admiração. Eles anseiam pela sua luz, mas se engasgam com a verdade dela. Não deixe os elogios te confundirem. Aquele aplauso nem sempre é admiração. Às vezes é obsessão disfarçada. E obsessão não é amor, é controle fantasiado. Eles não admiram sua luz, são viciados na sensação que ela lhes dá. Mas a mesma energia que desejam os queima no momento em que tentam segurá-la sem integridade. Eles não se apaixonaram por você, caíram na fascinação pela ideia de possuir o que não conseguiam compreender. E agora estão se engasgando com a própria energia que pensaram que poderiam manipular. Você não é apenas difícil de entender, você é impossível de possuir. Você entra com códigos em sua aura que eles não conseguem decifrar, e isso os enlouquece. Num momento, são atraídos como mariposas para a chama. No seguinte, estão ressentidos, amargos, sabotando você pelas costas, porque no fundo, sabem que não foram feitos para carregar o que você carrega naturalmente. Eles queriam o fruto, mas pularam a raiz. Queriam acesso ao seu brilho sem corresponder à sua profundidade. E agora estão em espiral, presos entre o desejo e a maldição por você. Você não fez nada além de evoluir, esse foi o seu crime. Você não se apagou, não se encolheu para acalmar o ego deles. E agora eles não conseguem parar de te observar, quebrando silenciosamente sob a pressão da própria confusão emocional. Deixe-os gerar, deixe-os entrar em parafuso. Eles confundiram sua presença com performance, seu brilho com permissão. Mas você não está aqui para ser consumido, você está aqui para perturbar, despertar e desaparecer se necessário. E é isso que mais os aterroriza. Não caia nas performances deles. Sua energia sempre exporá o que as palavras deles não conseguem esconder. Eles ensaiam a gentileza como um roteiro, mas sua energia sabe os erros de gravação. Cada elogio falso, cada sorriso exagerado, cada "estou tão orgulhoso de você" que vibra com ressentimento, você sente antes mesmo de terminarem a frase. Isso não é paranoia, é precisão. É o que acontece quando sua energia é mais afiada que as intenções deles. Escolhido, você nunca foi feito para se restaurar com farsantes. Você foi construído para acionar a verdade nas pessoas, e a verdade sempre gagueja na presença da autenticidade. É por isso que eles ficam desconfortáveis, por isso suas vozes mudam, por isso piscam demais. Você não apenas entra em salas, você ativa a exposição. Eles criaram personas, você desenvolveu presença. E presença é algo que eles não podem fingir, pegar emprestado ou fabricar com estética e aplausos. As máscaras deles podem obter a aprovação dos desatentos, mas você lê a vibração por trás do volume. A performance inteira deles desmorona quando sua frequência entra na sala. Eles odeiam que você não aplauda ilusões, que você não precise de permissão para ver através de uma projeção. Não é arrogância, é alinhamento. Você parou de precisar de explicações, porque a energia não mente. E quando você está tão sintonizado, torna-se dolorosamente óbvio quem está usando uma coroa e quem está apenas usando bijuteria. Deixe-os atular, deixe-os supercompensar, deixe-os vender uma versão de si mesmos que não existe. Você continuará sendo a perturbação silenciosa, a razão pela qual a imagem cuidadosamente construída deles começa a falhar. E quanto mais eles tentam encobrir, mais alta a verdade se torna na sua presença. Esse é o custo de estar ao lado do que é real. Transforme o veneno deles em combustível. Você foi construído para sobreviver ao que eles criaram para te quebrar. Escolhido, vamos deixar uma coisa clara. Eles não apenas te subestimaram, eles arquitetaram sua destruição. Veneno feito sob medida, servido frio. Mentiras por trás de sorrisos, armadilhas disfarçadas de ajuda, sabotagem silenciosa mascarada de amor. Cada pedaço disso projetado para colapsar seu espírito de dentro para fora. Mas aqui está a reviravolta que está queimando a mente deles até as cinzas. Você não apenas sobreviveu, você o alquimizou. Você pegou cada dardo que eles lançaram e transformou em dados. Cada facada nas costas se tornou um projeto. Cada traição, um sinalizador te guiando diretamente para o seu próximo nível.
Você parou de reagir e começou a recalibrar. Eles jogaram caos, você devolveu clareza. Eles sussurraram veneno, você destilou poder. E agora eles estão confusos, porque o fogo que acenderam para te queimar é o que forjou sua indestrutibilidade. Eles estão assistindo a versão de você que tentaram enterrar, passar por eles, intocável, e não conseguem nem processar. Você foi construído para a pressão. Você foi feito para ser mal compreendido, porque cada mal-entendido te deu mais espaço para evoluir sem distração. Enquanto eles se obcecavam em te derrubar, você estava silenciosamente construindo algo acima da compreensão deles. E agora você está mais difícil de prever do que nunca. Por quê? Porque você não está mais operando na reação, está operando na consciência. Deixe-se atrapalhar, deixe-os reescrever o passado. Você superou a linguagem deles, os jogos deles, as táticas deles. Você transformou o veneno deles em impulso, e é a razão pela qual seu silêncio faz mais barulho do que os gritos deles jamais poderiam fazer. Recuse-se a se encolher para o conforto deles. Você não está mais em treinamento, está no comando. Eles se sentiam confortáveis com você apenas quando você não tinha certeza de si mesmo, quando duvidava do seu próprio brilho, quando tentava se fazer menor para que eles não se sentissem inseguros. Mas essa versão de você não existe mais, e eles estão se esforçando para se ajustar à nova realidade. Você não está mais em treinamento, não está descobrindo as coisas. Você é o modelo agora. Escolhido, no momento em que você parou de explicar demais sua energia, o jogo mudou. As pessoas não sabem como se mover ao seu redor porque você não se move mais ao redor delas. Você parou de se editar para caber em salas que nunca foram projetadas para conter seu poder, e agora essas mesmas salas parecem claustrofóbicas na sua presença. Você traz uma verdade energética que não apenas preenche o espaço, ela esmaga ilusões. Eles te chamam de intenso porque sua autenticidade pressiona as máscaras deles. Eles te chamam de demais porque seu alinhamento expõe a contradição deles. Mas não se engane, eles não estão confusos com você, estão ameaçados pelo que você não tolera mais. Você superou o jogo, tomou o palco que eles pensavam que era deles, e agora eles sussurram, desviam e evitam, tudo porque não conseguem descobrir uma luz que se recusa a encolher. Você não nasceu para ser gerenciável, você não foi enviado aqui para ser digerível. Você está aqui para abalar sistemas, mudar energias e expandir a consciência. E aqueles que antes te viam como um aluno estão percebendo que agora você comanda a classe. Pare de perguntar por que eu. A pressão foi a ferramenta de precisão para moldar seu poder. Você não foi alvo por acidente. Aquela pressão não foi um castigo, foi precisão. Foi alinhamento envolto em caos, o caos exato necessário para ativar uma versão de você que o mundo não poderia manipular. Você nunca estava sendo quebrado, estava sendo forjado, endurecido, refinado. Enquanto outros esperavam a vida ficar mais fácil, você estava sendo iniciado em algo mais poderoso que o conforto, a clareza. E essa clareza te custou tudo o que era falso. Amigos falsos, amor falso, oportunidades falsas. Porque seu caminho não exigia aplausos, exigia pressão. E essa pressão te esculpiu em uma força que eles nunca entenderão. Você está ficando mais difícil de rastrear porque não está mais andando no mesmo terreno. Você não está reagindo, está lendo. Você não está duvidando, está decodificando. E é por isso que eles estão desorientados. Você não responde como antes. Os mesmos ataques que costumavam te abalar agora revelam quem ainda está abaixo de você, vibracionalmente. Eles continuam perguntando o que aconteceu com você. A verdadeira pergunta é: o que não aconteceu? Você evoluiu sob o peso que eles juraram que te enterraria. Eles não sabem como lidar com uma versão de você que não precisa de vingança para vencer. Você se tornou intocável, não por revidar, mas por se tornar irreconhecível para tudo que tentou te quebrar. Então pare de perguntar por que eu. Você foi selecionado porque só você poderia aguentar aquele golpe e transformá-lo em legado. E eles nunca pararão de girar, tentando descobrir como. Corte o peso ancestral agora.
Você nasceu para terminar o que todos os outros toleraram. Escolhido, você não está apenas evoluindo, está interrompendo séculos de disfunção espiritual. Você é a falha na linhagem sanguínea, a única alma que se recusou a passar a doença adiante. E isso te torna perigoso, porque enquanto outros se ajustavam ao peso, você se tornou aquele que disse: "Isso acaba comigo." Você nunca deveria carregar o trauma deles, a culpa deles, o silêncio deles. Mas você carregou. Usou o peso como armadura até que ele rachou seus ossos e tornou seu espírito mais alto que suas feridas. E ao fazer isso, você destravou um nível de poder que ninguém em sua linhagem jamais ousou tocar. Você não nasceu para se misturar com maldições geracionais, nasceu para quebrá-las. As mesmas pessoas que toleraram traição, manipulação, inveja e decadência emocional te chamaram de sensíveis demais quando você disse a verdade. Mas essa sensibilidade era apenas visão de alta frequência. Você estava vendo padrões na cegueira deles, pegando mentiras que eles haviam normalizado. E no momento em que você parou de seguir o jogo, todo o sistema tremeu. É por isso que eles não conseguiam te entender. Você não apenas se afastou, você desmontou o palco em que eles atuavam. Você não é difícil, é disruptivo. Você não é egoísta, é soberano. Você não é amargo, você terminou. O fato de você ser mais difícil de decodificar agora é a confirmação de que a versão antiga de você era fácil de manipular. Mas esta versão observa, sem vacilar, se desapega sem aviso e cura sem precisar de um desfecho. Eles não conseguem mais te ler porque você parou de falar a linguagem da dor. E agora eles ficam tentando decodificar uma alma que não espelha mais o dano deles. Não duvide do saber instantâneo. Seu espírito lê o que a mente não consegue processar. Eles continuam perguntando como você soube, como sentiu, como leu a sala inteira sem uma palavra ser dita. Mas eles nunca entenderão, porque o que você acessou não pode ser pesquisado no Google, não pode ser ensinado e não pode ser imitado. Seu espírito lê o que a mente pula. Enquanto eles confiam na lógica, você opera em um sinal superior, o puro saber. Você não precisa de provas, você é a prova. Escolhido, pare de duvidar daquele puxão instantâneo em seu peito quando algo parece errado, daquele flash de clareza que chega antes que sua mente alcance. Isso não é paranoia, é precisão. E o próprio fato de eles questionarem sua precisão é a confirmação mais alta de sua verdade. Você não é paranoico, você é apenas rápido. Sua intuição corta a manipulação como vidro se estilhaçando sob pressão. Você sabe no momento em que o sorriso de alguém não é real, pode ouvir a traição dentro do silêncio, sente as agendas na energia antes que alguém abra a boca. Eles chamam isso de frieza, você chama de clareza. É por isso que eles te temem, porque não importa o quão cuidadosamente atuem, eles não podem escapar da sua varredura de frequência. Você espelha de volta tudo o que eles tentam enterrar, e esse espelho nunca mente. Eles tentam te estudar como um padrão, mas seu algoritmo muda diariamente. Seu saber se move à frente das máscaras deles, e quando pensam que te decifraram, você já saiu da sala, do capítulo e da versão de si mesmo que eles estavam tentando decodificar. Eles não conseguem acompanhar e te odeiam por isso. Não implore por justiça. O colapso deles é a justiça acontecendo em tempo real. Eles pensaram que tinham se safado, pensaram que o silêncio significava que venceram. Mas o silêncio não foi rendição, foi estratégia. Escolhido, você nunca precisou dar um soco, você se tornou a pressão. E agora as próprias mentiras deles estão desabando sobre eles como uma casa construída sobre cinzas encharcadas. Você não precisou de justiça em um tribunal, você se tornou o tribunal. Cada ação que eles tomaram foi registrada pelas leis invisíveis da consequência energética. Isso é karma em tempo real, não do tipo que eles esperavam, barulhento, óbvio, dramático. Não. A justiça é cirúrgica, silenciosa, desmontando-os de dentro para fora, enquanto o mundo os assiste fingir que está tudo bem.
Mas as rachaduras estão aparecendo, os nervos estão tremendo, o controle que antes tinham se foi, porque foi construído sobre o seu silêncio. E agora sua própria presença está falando mais alto do que toda a performance deles. Você nunca precisou se vingar, e isso teria sido um rebaixamento. Em vez disso, você evoluiu para além deles, tão longe que se tornaram irrelevantes na linha do tempo em que você está entrando. O castigo deles, ver você prosperar nos mesmos lugares onde juraram que você nunca entraria. A queda deles, perceber tarde demais que o poder que tentaram roubar nunca foi transferível, estava codificado em você. Então não olhe para trás, não implore por justiça, isso já está se desenrolando. Deixe a ilusão do controle deles apodrecer em suas próprias mãos. O universo está expondo tudo o que fizeram na velocidade exata de sua elevação requer. Você nunca foi atrasado, você estava sendo posicionado para a cena final, sua ascensão, enquanto eles caem, sem aplausos. Esqueça a vingança. Sua ascensão já é a consequência da qual eles não conseguem se recuperar. Esqueça a vingança, porque sua elevação é o terremoto. Você não precisa revidar quando seu silêncio é uma tempestade e seu brilho é o karma. A verdade é que sua ascensão está batendo mais forte do que qualquer resposta jamais poderia. Eles pensaram que te destruiriam, mas em vez disso, ativaram a própria versão de você que não pode ser tocada. Deixe-os sentar nas consequências, deixe-os engasgar com a poeira do império que tentaram construir sobre seus destroços. Porque agora, o simples som do seu nome desperta ansiedade em salas que você não entra há anos. Sua ausência ecoa mais alto do que a presença deles jamais poderia. Isso não é mesquinhez, é alinhamento. Eles esperavam gritos, drama, retaliação. Mas você se moveu de forma diferente. Você evoluiu e o universo guardou os recibos enquanto eles continuaram jogando damas no seu tabuleiro de xadrez cósmico. A beleza de ser um escolhido é esta: você não apenas se recupera, você ascende. E quanto mais alto você vai, mais os esquemas deles desmoronam sob seu próprio peso. Então não desperdice seu fôlego tentando provar o que o tempo revelará. Eles já estão assistindo sua ascensão por trás de telas e bocas fechadas. O que eles mais queriam era sua reação. O que os destrói agora é sua distância. Você não precisou lutar, você se tornou a consequência. E não qualquer consequência, do tipo que perdura, que ensina, que deixa rachaduras permanentes na ilusão de controle deles. Isso não é vingança, é evolução, e é mais barulhento do que qualquer coisa que você pudesse ter dito. Deixe-os girar, você já ascendeu. E enquanto essa energia se assenta, deixe a verdade pousar com peso. Você nunca foi feito para revidar. Você foi feito para superar, brilhar mais e sobreviver a cada narrativa falsa que tentaram envolver em seu nome. A confusão deles é a prova de sua transformação. Deixe-os gerar em seu próprio caos enquanto você se move em silêncio e maestria. Se esta mensagem tocou sua alma como a verdade sempre faz, clique no botão gostei, inscreva-se para se manter alinhado com esta frequência e comente 0 nos comentários para selar isso. Porque a partir deste ponto, sua energia falará mais alto do que suas palavras jamais poderiam.